queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Sônia Oliveira e a minha missão hoje aqui é renovar a tua fé, é trazer ao teu coração uma palavra de esperança. E eu quero primeiramente abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, aí onde você está, que o Senhor possa te proteger, que o Senhor possa segurar nas tuas mãos e não deixar você cair. Que você fique firme, pois o Senhor teu Deus, Ele não desiste de você. Amém? Quero te agradecer por você estar aqui e quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal para vir fazer parte desta família, porque para mim é uma honra ter você aqui todos os dias. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Talvez você tenha pensamentos errados ao teu próprio respeito. Talvez você tenha uma autoimagem negativa como eu tive na vida. Eu recomendo você que leia a história de Mefibosete, que é contada no capítulo 9 do livro de 2 Samuel. Essa história é uma história linda de um filho de um príncipe que, porque tinha uma deficiência, achou que jamais poderia fazer parte da família real. A história de Mefibosete é uma história linda de superação, uma história que nos mostra que Deus nunca esquece daqueles que Ele mesmo criou, projetou e colocou neste mundo. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Jonatas era o melhor amigo de Davi. E antes de Jonas morrer, ele fez uma aliança com Davi, dizendo um para o outro, Davi fez com ele e ele fez com Davi, de que ambos poupariam a vida dos seus filhos e esposas, se caso viesse a acontecer de um deles vir a morrer. Só que após a morte de Jonatas, houve muito medo e as pessoas começaram a fugir porque Saul e seus filhos morreram e as pessoas pensavam que Davi fosse entrar na cidade, fosse destruir tudo. E a Bíblia conta, os historiadores falam, que Mefibosete era uma criança de colo. E no meio desta fuga, as pessoas fugindo, a pessoa que cuidava de Mefibosete, ela acaba saindo com Mefibosete nos braços, e essa criança cai e quebra suas pernas, e por causa disso ela foi deixada no meio do caminho, esquecida, abandonada, rejeitada. Por causa desta situação, Mefibosete vai ser criado numa terra chamada Lodebar, que significa terra de esquecimento, terra de vergonha, de humilhação, terra aonde as pessoas que tinham deficiências eram abandonadas, eram deixadas ali. E a Bíblia vai contar que um certo dia o Senhor toca na memória de Davi e lembra Davi da promessa que ele havia feito para Jonas, e Davi manda buscar se havia alguém que ainda restasse da casa de Saul, e ali é que Mefibosete aparece. Mefibosete, ele aparece nessa história e Davi era rei e decide abençoar Mefibosete, devolvendo a Mefibosete tudo que era dele. Devolvendo a Mefibosete tudo aquilo que pertencia a ele. E nessa história eu aprendi que Deus, Ele não é aquele que olha para os nossos defeitos, para nossas deficiências, Ele é justo. Ele olha para o nosso coração, Ele olha para o nosso coração. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou.
Independente do que havia acontecido, do que tenha acontecido na tua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer, eu tenho um plano para você. Você pode ter sido esquecido, roubado, rejeitado, abandonado pelo homem, mas não por mim. E eu vim aqui profetizar na tua vida, que assim como Davi lembrou de Mefibosete, hoje Deus está lembrando de você. A Bíblia diz que quando Davi descobre onde Mefibosete está, Davi manda buscá-lo. E Mefibosete se prostra diante de Davi com medo, pensando que Davi fosse fazer algo mal a ele. Davi lhe disse, Mefibosete, não tenha medo, porque eu pretendo usar de bondade contigo. Eu pretendo devolver a você tudo que era seu e foi roubado. E assim Deus diz para você, você não precisa ter medo de mim. Você não precisa ter medo de mim, filho, porque eu quero cuidar de você. Eu amo você. Eu quero você, não importa como você está. Eu sei quem você é, aleluia. A reação de Mefibosete é um exemplo para mim e para você, porque muitas vezes a gente, por ter errado, pecado, caído, a gente acha que não tem mais jeito. O inimigo coloca na nossa mente de que não tem mais jeito, que ali vai ser o nosso fim. Mas Deus quer que a gente venha superar. Deus quer que a gente venha deixar de olhar para a imagem negativa que as coisas do mundo causaram na nossa vida e começar a se olhar como Deus olha para a gente. Mefibosete se via como um cão morto, como alguém que não merecia amor, como alguém que não merecia nada, porque ele tinha um defeito. Talvez você, assim como eu um dia, esteja pensando assim de você. Eu um dia olhava para mim e dizia, eu não mereço nada, eu não presto, eu não tenho jeito, eu faço tudo errado. Eu me menosprezava, eu me diminuía. Porque todo mundo falava aquilo de mim, todo mundo rejeitava a mim, todo mundo falava de mim. E eu passei a ter uma autoimagem negativa de mim mesma. Mas Deus não. Deus, ele olha pra gente, ele vê o que há de bom na gente. Deus olha o que há de melhor em você. Então hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança e vou cumprir esta aliança na tua vida. Assim como Deus usou Davi para abençoar Mefibosete, devolvendo tudo para ele. Deus está me dizendo hoje que vai levantar alguém e para este alguém ele vai dar uma ordem para abençoar você. Para este alguém Deus vai dar uma ordem para abençoar você. Então você está aqui hoje porque Deus marcou este encontro com você. Ele tem algo para te dar. Então pare de olhar para tuas falhas, para tuas fraquezas, para os teus fracassos, porque a partir de hoje Deus vai te dar força, Deus vai fazer justiça. Ele vai te devolver o que foi roubado de você. Ele vai usar alguém para abençoar, para usar de bondade com você, assim como ele usou Davi na vida de Mefibosete. Então, se você crer, declara que eu creio. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que ainda esta semana, Senhor, uma grande porta vai se abrir. Que ainda esta semana o Senhor há de levantar alguém para abençoar esta mulher, abençoar este homem, porque eu sei que tu tens aliança com essas pessoas, Pai. Eu sei que o pensamento e os projetos e os planos que tu tem para ele e para ela é maior. O inimigo tentou usurpar tudo que é deles, roubando, destruindo, matando, mas o Senhor, Pai, neste dia renova a força, o Senhor traz de volta a esperança, meu Pai, porque há sim, meu Pai, algo para essa pessoa viver nesta terra, e eu profetizo que este algo começará a ser hoje derramado na vida dela, na vida dele hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você que crê, diga amém. E eu quero te dizer, meu irmão, você pode achar que não merece, mas não é porque merecemos, porque Deus é bom. Deus é bom. E Ele vai usar da bondade dEle na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz do Senhor. E eu estarei aqui orando pela tua vitória, em nome do Senhor.